para vocês. Bom, boa tarde, minha gente, boa tarde a todos. Quem chegou agora, bem-vindos à oficina do minicurso A Filosofia Está em Todas as Coisas. Esse minicurso faz parte de um projeto, Filosofia na Rede, e esse projeto é incentivado pela Secretaria do Estado, pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, através da Lei Aldir Blanc. Sejam todos bem-vindos, eu espero que seja proveitoso para todos nós. Lembrando que esse ambiente aqui não é necessariamente uma aula, não é diferente, seria o mais próximo possível que a gente possa fazer do que seria uma oficina na vida real. Então, se quiserem participar, se quiserem discutir, sejam bem-vindos todos, não importa qual é o seu clã filosófico, digamos assim. Eu vi muitas pessoas aqui que parecem já terem entrado em contato com a filosofia. Então, eu queria logo fazer uma advertência, né? Esse minicurso, ele é feito para não iniciados na filosofia, certo? Isso significa que a gente não possa ir adiante em algumas discussões? Significa, mas que a gente sempre leva em conta que outras pessoas, algumas pessoas podem não ter entrado ainda em contato com a filosofia, né? Então a gente precisa ter cuidado, pelo menos, com os conceitos mais duros da filosofia, certo? Porque a proposta aqui é justamente, né, produzir ou despertar o início do caminhar na filosofia, que, de certa maneira, é um caminhar para a vida inteira. Quem estuda filosofia sabe, e quem nunca estudou e quem está entrando em contato agora, passa a saber que a filosofia é uma coisa para a qual a gente se desperta e que passa a vida inteira, desenvolvendo, maturando e tudo mais. Então, antes de começar propriamente com este primeiro dia da oficina, cujo objetivo aqui é falar da filosofia enquanto disciplina, né? Por que estudamos filosofia, por que filosofia é tão importante, para depois passarmos às questões que foram, e aos conteúdos que foram postos lá no Instagram, né? Lembrando que quem ainda não assistiu, né, tem todo o minicurso lá disponível, só falta a segunda parte do módulo sobre fruição. Mas todo o minicurso está integralmente disponível lá no Instagram, então basta dar uma olhada, a gente fala sobre filosofia do ser, filosofia da natureza e filosofia da fruição. Esta divisão não é a divisão clássica da filosofia enquanto disciplina, justamente porque a proposta aqui é encontrar a filosofia em todas as relações humanas, por isso o título do minicurso, a filosofia está em todas as coisas. O objetivo é buscar em cada relação que a gente tenha, a nossa relação com a gente mesmo, né, quando a gente se olha no espelho, quando a gente pensa em si mesmo enquanto indivíduo, enquanto pessoa, no mundo e em coletividade, né, as nossas relações com os outros seres humanos que nos rodeiam, né, as relações familiares, parentais, as relações de trabalho, as diversas relações que a gente pode ter com o outro, a religião, a arte, o conhecimento. Então, a ideia é fazer com que a pessoa que ainda não é iniciada na filosofia passeie por essas relações e observe que em cada uma delas, de certa maneira, se supõe filosofia. O Wesley está com uma dúvida. Me inscrevi na oficina usando outro e-mail diferente desse que estou conectado agora. Isso interfere na geração do certificado? Não, não interfere não. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o formulário, certo? Que é como se fosse uma ata de presença. Neste formulário, vocês vão colocar lá o e-mail para o qual vocês querem que seja enviado o certificado e depois vocês recebem normalmente, tá certo? Eu vou até fazer isso agora. Pronto, esse formulário aí é o formulário para presença, certo? Para vocês receberem o certificado de vocês. Tá bom? Alguma dúvida mais sobre isso, sobre o certificado? A gente pode continuar? Bom, então, primeiramente, né, retificando aquilo que eu já tinha dito lá no... Até 4 horas, Ivan. Quer dizer, o minicurso não, a oficina, né?
A oficina vai até as 4. Pô, a gente pode passar um pouquinho das 4 horas, mas eu estou me planejando para não passar muito disso. Depende de vocês, depende das nossas discussões aqui, de como a gente vai desenvolver as questões, tá certo? Bom, primeiramente, né? Por que é importante filosofia? Antes de mais nada, antes de entrar a fundo nas questões que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, porque a gente desenvolve a nossa capacidade intelectual muito melhor com a filosofia. Por quê? Não importa qual área do conhecimento, não importa por qual área do conhecimento você se interessa. Se você se interessa por biologia, se você se interessa por química, se você se interessa por sociologia, se você se interessa por física, não importa. Todas as ciências, elas são produzidas a partir de inflexões filosóficas. O que é que significa isso? As questões da filosofia, elas produzem as ciências. É por isso que às vezes se brinca. Na internet a gente vê um meme muito engraçado, inclusive, com o Daniel Radcliffe, que é aquele ator que faz o papel do Harry Potter, né? Ele passeando com um bando de cachorrinhos, aí colocam assim, filosofia em cima dele e nos outros cachorrinhos, nos cachorrinhos as demais ciências, né? Como se a filosofia comandasse as ciências. Na verdade, o que é que significa isso? Pelo contrário, são as ciências que se servem da filosofia, né? A filosofia é serva, ela não é senhora, ela é serva. As ciências, em geral, todas elas, né, elas vão na filosofia justamente para buscar o movimento que elas precisam para se desenvolver, não importa qual seja. Então, o primeiro ponto é a capacidade intelectual que a gente pode desenvolver com a filosofia. A segunda parte, o segundo âmbito que a gente pode desenvolver com a filosofia é a ordem individual. São as questões existenciais, as questões éticas, como eu devo agir, o que significa evoluir para mim enquanto ser humano, né? O que significa a minha felicidade, o que significa buscar por essa felicidade, né? O que eu amo ou odeio diz sobre mim. Né? Tudo isso são questões que estão ligadas, por exemplo, à psicologia enquanto ciência, mas estão ligadas à filosofia também. E a terceira ordem, para a qual a filosofia pode contribuir efetivamente, é a ordem coletiva. Em que sentido? Primeiro, porque você, depois de que entra em contato com a filosofia, você se torna um sujeito que não argumenta de qualquer forma. Né? A primeira desenvoltura. Certo, Rafaela? Tá bom. Eu vou fazer o seguinte: vocês vão deixando as questões aí no chat, aí depois eu dou uma paradinha e leio as questões, para eu não ficar parando e lendo ao mesmo tempo, tá bom? Bom, quanto à ordem coletiva, a primeira, digamos assim, a primeira disposição de espírito que se cria quando a pessoa entra no meio filosófico é aquela segundo a qual você já não age de qualquer forma. E também, quando a gente fala em agir aqui, também significa discursar. Você já não discursa do mesmo modo. Né? Você procura argumentar. E o raciocínio lógico, né, pertence à filosofia, à lógica. Então, tudo isso, se a gente for pensar em conjunto, né, esses três âmbitos, capacidade intelectual, a ordem individual e a ordem coletiva, né, digamos assim, na existência, né, são os âmbitos ou os campos que a filosofia pode contribuir para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Mas vamos iniciar a nossa oficina. Primeiramente, eu queria trazer para vocês a divisão clássica da filosofia enquanto disciplina, certo? Lembrando que esta primeira divisão que eu trouxe para vocês, capacidade intelectual, ordem individual, ordem coletiva, não é uma divisão clássica. A divisão que está lá no Instagram, né, filosofia do ser, filosofia da natureza e filosofia da fruição, não é a divisão clássica. Qual é a divisão clássica? Que a gente encontra em praticamente todos os movimentos filosóficos ao longo de quase, eu acho, mais de 2.500 anos. Eu ia dizer 2.500, mas é mais. Né? Se a gente for pensar lá em Tales, 600 anos antes de Cristo. Então, é uma tradição de mais de 2.500 anos e, na maior parte dessa tradição, a gente vai encontrar esta divisão. Como se divide a filosofia enquanto disciplina? Primeiramente, lógica, em segundo lugar, física e, em terceiro lugar, ética. De que trata a lógica? A lógica trata da fundamentação do raciocínio em
bases universais, ou seja, busca estruturar as proposições. O que são proposições? Né? Quando a gente diz que alguma coisa é alguma coisa, né? Por exemplo, eu digo, o céu está azul. Né? O céu está azul porque na Terra há uma camada de ozônio. Isso aqui é uma proposição. Ou quando eu digo, tal sujeito não foi justo em suas ações, ou tal sujeito foi irresponsável em suas ações, né? Por causa disto e daquilo. Isto é uma emissão de proposição. Né? Então, a lógica, ela busca estruturar estas proposições em regras, segundo as quais podemos dizer se um argumento é válido ou não. Olha só o poder que a filosofia te dá. A filosofia te fornece um conhecimento para você ser capaz de dizer, fulano, ó, o teu jeito de falar está até bonitinho, né? Você fala bem, mas o seu argumento não é válido por causa disto e daquilo e daquilo. Né? Desde a lógica clássica, com Aristóteles, a ideia do silogismo, e passando por diversas, digamos assim, não modificações, porque a lógica é a parte mais matemática da filosofia, né? São regras sólidas. Por exemplo, eu vou dar uma regra bem sólida da lógica para vocês. É impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Isso é um princípio lógico, princípio da não contradição. Outro princípio lógico, princípio da identidade. Uma coisa, indiferente do que ela seja, né? Uma coisa ela sempre vai ser igual a si mesma. Isso é o princípio da identidade. Ou seja, isso é uma verdade que não dá para a gente, a não ser que a gente tenha algum. Ou que a gente caminhe para o lado da arte, aí já sai da lógica. Mas dentro do âmbito da lógica, né, são princípios indubitáveis e até com certo rigor matemático. Né? E aí, em segundo lugar, nós temos a física, que estuda como os elementos da natureza se relacionam entre si. Na física, a gente busca desenvolver as questões. Há uma causa para a natureza? Essa natureza, ela é infinita ou ela é finita? E como tudo começou? Né? Se a gente for voltar lá atrás, 2.500 anos, é só dar uma conferida lá no minicurso no Instagram, quando eu falo sobre filosofia da natureza, lá atrás, há 2.500 anos atrás, os primeiros filósofos, digamos assim, eles eram super encantados com os fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza despertavam neles uma sede por conhecimento, uma sede por saber de onde vêm certas leis, né, e certas ordens que a gente encontra na natureza. De maneira bem simples, são discussões complexas, mas vamos fazer simplificado aqui, para todo mundo estar junto na mesma discussão. Vejam só, um pé de goiaba, ele só pode dar uma goiabeira, na verdade. É impossível que um pé de goiaba dê outra coisa que não seja uma goiaba. E aí o filósofo físico, né, observando esse fenômeno da natureza, lá atrás, 2.500 anos atrás, ele vai se perguntar, como é que pode uma coisa se relacionar com a outra de maneira quase, digamos assim, a apontar ou a exigir uma ordem? Digamos assim, outro exemplo, a questão da semente, não é? Como é que pode, dentro da semente, já está contido em potencial a árvore inteira? É a grande história, todos os professores da filosofia, quando vão tratar disso, trazem a velha anedota do ovo e da galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quem veio primeiro, a semente ou a árvore? Quem deu origem ao quê? Né? E aí esses filósofos, lá atrás, 2.500 anos atrás, lá atrás, eles simplesmente se encantaram pelos fenômenos que surgiam na natureza, e queriam descobrir qual era a causa última. Entendeu bem? O que é que significa causa última? O princípio causador de todos os movimentos da natureza. Porque eles perceberam o seguinte, que na natureza nada vem de nada. Tudo vem de alguma coisa. Ou seja, se tudo vem de alguma coisa, é preciso que todas as coisas em geral tenham sido geradas por um princípio único, que as gerou por completo. E esse princípio, os filósofos da natureza lá na Grécia chamaram de arquê. É da palavra arquê que vem arqueologia, né?
E, enfim, lidar com filosofia é interessante porque a gente vai descobrindo também a origem de muitos termos que a gente usa no nosso cotidiano e que a gente nem percebe que tem uma origem grega e, de certa maneira, filosófica também, como arquê, mas também como logos, né, de onde vem lógica. Logos é uma palavra grega que significa, que vem do verbo dizer. Né? É o verbo, quando eu quero dizer assim, quando o grego ele quer falar sobre o dizer, sobre discursar, ele fala logos, leges, legei. Então, o verbo logos a gente encontra em diversas ocasiões, né? Quando a gente fala biologia, psicologia, né? Lógica, também que vem de logos, e logos também é traduzido como razão, porque é a linguagem que só o ser humano tem, o logos. Não é a linguagem do cachorro, que me entende quando eu faço um gesto, ou quando eu dou um sinal, e ele para ou senta. Não, o logos é a linguagem que é própria do ser humano. E, por último, nós temos a ética. Nesta parte da filosofia, a ação humana é o objeto de estudo. Como devemos pensar as nossas ações? Nós, os homens, né, no sentido geral, aqui não homem no sentido de gênero, mas no sentido de humanidade, né, o ser humano é livre ou determinado pelas circunstâncias? Essas são algumas questões da ética, né, que se desdobram de diversas formas ao longo do tempo e, sobretudo, hoje em dia, porque é a parte da filosofia que mais tem levado os pensadores a se dedicarem à pesquisa e a estudos, porque nós vivemos um dilema ético muito grande dos nossos dias. Né? Nós observamos um desenvolvimento muito forte de tecnologia de certo modo, um desenvolvimento muito forte da inteligência humana, mas, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento tecnológico não nos fez, digamos assim, evoluir no sentido ético. Nós continuamos tendo muitas guerras, nós continuamos observando muita exploração. É como se o desenvolvimento tecnológico não fosse capaz de nos fazer evoluir no sentido ético. Né? Então, de maneira geral, esta é a divisão clássica da filosofia enquanto disciplina. Lógica, física e ética. Sobretudo os gregos, eles usavam essa divisão, né? Platão, Aristóteles, depois os helenistas, né? Que é depois de Aristóteles, depois que Alexandre, que foi aluno de Aristóteles, passou a dominar a Europa, né? Que a gente é justamente esse movimento que a gente chama de helenismo, quando Alexandre começa a querer. Desculpe, eu estou parando aqui de vez em quando porque aparece gente para entrar na sala. Quando Alexandre começou a querer difundir a cultura grega, não só da Europa, porque o projeto de Alexandre era levar a cultura grega para onde houvesse mundo, né? Onde houvesse lugar e onde houvesse gente. Ele queria colocar a cultura grega lá, a cultura helênica, no caso, né? E que foi um dos mais célebres discípulos, não alunos ou estudantes mesmo, de Aristóteles. Então, esta divisão nós temos, né, a divisão enquanto disciplina, mas nós também temos a divisão da filosofia ao longo da história. Isso aqui é muito importante. Não é? De novo, já que muita gente aqui veio das redes sociais, não é? Rememorando alguns memes que a gente tem. Tem um meme que eu acho muito interessante, que é um sujeito, ele está numa escada, certo? Era bom que eu pudesse compartilhar mais de uma tela, porque aí eu mostrava a vocês. Um sujeito ele está numa escada e ele tem um pé no primeiro degrau e o outro pé está no último degrau. Aí, do primeiro degrau ao último, tem assim, história da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia moderna, filosofia medieval, papapá, ppp. Aí lá no último degrau, aí tem filosofia contemporânea, Nietzsche, não sei o quê. Aí tem a pessoa que não é iniciada na filosofia, né, tentando compreender a filosofia contemporânea sem antes ter passado, né, pela origem dessas questões que está lá na Grécia, também foi desenvolvida pela Idade Média, desenvolvida pela modernidade. Né? Geralmente eles colocam assim, o primeiro história da filosofia e lá no último Nietzsche. É como se o sujeito estivesse pulando todas essas etapas. Bom, a gente viu que tem a divisão clássica enquanto disciplina.
Boa tarde aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Né? Só para fazer um apanhado geral, a gente falou aqui da importância da filosofia no âmbito da capacidade cognitiva, no desenvolvimento da intelectualidade, depois no âmbito da ordem individual, pessoal, depois no âmbito da ordem coletiva. A gente tratou também da divisão clássica da filosofia enquanto disciplina, né, que ela se divide classicamente, existem outras divisões, mas a maneira mais tradicional de se dividir é entre lógica, ética, lógica, física e ética. E agora a gente está na divisão da filosofia ao longo da história da civilização ocidental, certo? Que é muito importante também a gente levar em consideração. Não dá para a gente inventar a roda. Essa expressão é uma professora muito conhecida, pesquisadora em Nietzsche, aqui no Brasil, Scarlett Marton. Ela dizia assim, olha, não dá para a gente ficar inventando a roda. Né? Não dá para a gente achar que pensa com originalidade sem passar pelas pessoas que já pensaram as mesmas questões que a gente. Então, se você pensa em liberdade, os gregos pensaram em liberdade muito melhor do que você, provavelmente. Se você pensa em conhecimento, os gregos pensaram melhor do que provavelmente, a não ser que você seja uma criatura divina e consiga assim ser iluminado a ponto de superar não só os gregos, mas os filósofos medievais, modernos e também contemporâneos. Então é importante ter essa ideia de que tudo que a gente pensa, provavelmente alguém já pensou e provavelmente bem melhor. Então, quem poderia arriscar aqui, só para fazer um teste com vocês, assim, uma brincadeira mesmo, quem poderia arriscar? Quem são essas figuras aqui que demarcam a história da filosofia em 4 períodos? Começando por esse sujeito aqui da ponta, da extrema esquerda. Quem poderia arriscar dizer quem é? Perfeito, Michael, é Sócrates. E o segundo, alguém arriscaria dizer? Santo Agostinho, perfeito. Aviado. O terceiro já é um pouco mais difícil. Kant, perfeito. E o último, Sartre, perfeito. Exatamente. Veja, por que essas figuras? A gente pode dividir de outras maneiras? Pode. Mas eu quis pegar figuras assim centrais, certo? E que pudessem passar uma ideia geral do que foi o movimento ou o período. Pensar história da filosofia não é a mesma coisa de pensar a história humana como os historiográficos, os historiadores. A historiografia, eu dizer essa palavra, como a historiografia registra. É diferente. Por quê? Os movimentos da filosofia, eles não ficam presos no tempo. O que é que quer dizer isso, não ficar preso no tempo? Significa simplesmente que uma pessoa no século XXI, com todas as tecnologias que a gente tem e com todo o desenvolvimento, possa ainda, e seja autorizado, totalmente autorizado a isso, a preferir a filosofia dos gregos à filosofia que se faz atualmente. Isso pode acontecer. Ou dos modernos, ao invés de preferir a filosofia dos pós-modernos ou dos contemporâneos, como seria o caso de Sartre. Então, pensar a história da filosofia significa supor a ideia de que a filosofia ou as correntes de pensamento, elas não estão necessariamente presas a um período de tempo. Elas, de certa maneira, ultrapassam o tempo. Certo? Eu posso ser socrático no século XXI. Eu posso ser aristotélico no século XX, como foi Heidegger. Heidegger foi um grande aristotélico, adorava Aristóteles. Né? Eu posso ser medieval, eu posso gostar da filosofia de Santo Agostinho ou da filosofia de São Tomás, mesmo vivendo no século XXI ou vivendo na modernidade. Isso pode acontecer. A filosofia ela não se prende necessariamente ao tempo, por mais que as questões do tempo, né, sempre digam respeito a fatos históricos que são demarcados. Mas o fato histórico e a filosofia são coisas que se distinguem, apesar de não serem diferentes. Vocês compreendem isso? Distinção é diferente de diferença. Certo? Diferença é uma coisa totalmente oposta.
E distinção é simplesmente uma coisa que se separa, apesar de ter uma relação. Né? Então, nós temos aqui divisão clássica da história da filosofia. Eu coloquei essas figuras, poderiam ser outras figuras, mas vamos aos períodos, aos movimentos. A gente tem aqui a filosofia arcaica e antiga, né, que aqui está sendo representada pela figura de Sócrates, mas poderia ser Aristóteles, poderia ser Kant, certo? Mas por que Sócrates? Porque a filosofia antiga e arcaica é dividida a partir do nascimento de Sócrates. É como se fosse. A gente não faz na história antes e depois de Jesus Cristo, antes e depois do nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, a gente fala pré-socrático, período pré-socrático, e período socrático ou pós-socrático. O período pré-socrático é o período da filosofia da natureza. São os físicos, os filósofos da natureza. Tales de Mileto, Empédocles, Anaxágoras, Anaximandro, Heráclito, Parmênides. E a gente tem o período pós-socrático, né? Que aí vem Platão, Aristóteles, Epicuro, os estoicos, enfim, toda a infinidade e a diversidade, porque é uma diversidade muito grande a filosofia grega. Se você fosse dedicar à filosofia grega, é por isso que eu digo que não se prende ao tempo. Se você tiver curiosidade para entender a filosofia grega, se prepare para passar a vida inteira estudando, porque é uma diversidade imensa. Assim como todo e qualquer movimento filosófico. As pessoas falam assim, modernidade, como se fosse uma coisa bem linear e demarcada. Não é. Né? A modernidade é um conjunto de movimentos diverso, né? Às vezes até opostos, como é o caso do empirismo, racionalismo ali na modernidade. A mesma coisa acontecia na Grécia. Né? Era uma infinidade de pessoas. Existiam os filósofos, existiam figuras que eram chamadas de sofistas, né, que provavelmente eram sábios, tinham muito conhecimento, mas não se interessavam pela ideia de conhecimento universal. Ou, os sofistas da Grécia Antiga, né, em comparação aos filósofos, eles estão para os nossos professores hoje, digamos assim. Os professores, eles não ganham para dar aula, né? Os sofistas, eles recebiam para dar aulas, mas eram aulas de quê? Aulas de retórica, de boa disposição frente ao público. Era essa a atividade dos sofistas. Né? Claro que esse termo sofista foi ganhando, com o passar dos séculos, um tom pejorativo. Né? Quando a gente pensa em sofistaria, a gente já pensa em enganação, em enrolação, né? Mas, na verdade, não era bem assim. Os sofistas, eles tinham o seu espaço, porque a democracia ela precisa de uma certa retórica, né? Principalmente para a política precisa de retórica, oratória, precisa saber falar, é preciso saber se colocar diante de um público para você ter espaço, sobretudo na política. E a Grécia Antiga, vocês devem saber, se fizeram um bom ensino médio, ela é berço dessa ideia de democracia. Se hoje a gente pensa em democracia, se a gente consegue pensar nesse regime de votação, de consulta pública, né, tudo isso foi originado, tem o seu gene, né, tem a sua genética lá no povo grego. Então, na democracia, meu amigo, você precisa convencer. Você não é nada se você for um sábio, um filósofo incrível, se você não souber convencer. Então, Sócrates aí está representando esta época, certo? A filosofia antiga e a filosofia arcaica. Esta outra figura aqui representa, depois de Sócrates, representa a filosofia medieval. Santo Agostinho, poderia ser São Tomás, poderia ser São Boaventura, poderia ser Santo Anselmo, certo? Mas para ficar mais central, no comecinho ali da filosofia medieval, Santo Agostinho. E aqui nós temos o nosso querido Immanuel Kant. Poderia ser outro? Poderia ser Descartes, que é considerado, inclusive, o pai da matemática. Mas depois vocês vão ver à frente por que eu coloquei essas figuras e não Descartes. Porque eu coloquei Kant e não Descartes. E por último, Sartre. Como tem muita gente aqui que não é iniciada na filosofia, eu achei que Sartre fosse mais adequado para ser uma figura que, de fato, representasse. Inclusive, deve ter pessoas que nem são do Nordeste aqui, né? Pessoas do Sul, que devem estar, inclusive, estranhando bastante o meu sotaque. Sem di, sem ti, só com ti, né?
E Sartre, por que Sartre? Sartre é muito célebre, por vezes pouco considerado na filosofia contemporânea, porque não foi um filósofo que seguiu, ou melhor dizendo, ele foi um pensador que seguiu um roteiro, uma rotina um pouco exótica daquela que é seguida em relação, melhor dizendo, àquela que é seguida na academia pelos filósofos. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, um filósofo que escreva romances, né, como Sartre chegou a escrever peças de teatro, mas Sartre ele também tem muitas obras de cunho estritamente filosófico, né, como seria o Ente, seria o Nada, se eu não estou enganado. E toda a relação que ele tem com a fenomenologia, né, que é uma corrente filosófica muito respeitada. E Sartre ele ganhou o povão, digamos assim, né, junto com filósofos como Nietzsche, né, que também é muito célebre, muito famoso. As páginas de Mene ali estão repletas de frases de Nietzsche. Muitas delas ele nem falou, mas acontece. Isso é natural que aconteça. Bom, então vamos seguir com essa linha da história da filosofia, né? Filosofia antiga e arcaica. A gente tem aí as figurinhas, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, como eu já disse a vocês, ele é um divisor de águas na filosofia antiga. A gente divide período pré-socrático e período pós-socrático. Sócrates era uma figura assim bem peculiar da Grécia. Né? Caminhava pelas vias públicas, chegava nos lugares onde tinham discussões pertinentes, porque não pense que Sócrates conversava com qualquer pessoa, não era simplesmente com qualquer pessoa. Ele conversava com os cidadãos. Né? Quem eram os cidadãos? A Grécia Antiga ela era muito aristocrática. Né? Cidadão não era qualquer pessoa. Cidadão era aquele que possuía muitas terras, possuía muitas riquezas, né? Teve uma carreira militar brilhante. Esta figura virava cidadão. Né? Tinha um lugar na Ágora, tinha um lugar nas assembleias, poderia, caso se desenvolvesse bem, poderia vir a se tornar um elemento significativo dentro daquela estrutura social. Não era qualquer pessoa. Por exemplo, um camponês não era considerado cidadão. Escravos, haviam escravos na Grécia Antiga que também não eram considerados cidadãos. Né? Mas Sócrates, ele geralmente conversava com gente grande. Né? Por exemplo, chegava em Atenas um grande sofista, uma pessoa que discursava, porque os sofistas, não achem que os sofistas eram enganadores bobões, eram grandes oradores que arrastavam multidões. Como hoje a gente tem, né? Você abre o Instagram, o YouTube, tem a figura do coach. Né? Você vai ver 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Eu não sei como é que o cara consegue atingir tanta gente. Né? Mas atinge pela capacidade retórica, pela capacidade de oração, pela capacidade de chamar a atenção e de fazer com que a pessoa fique concentrada ali naquela figura. Né? E tem o célebre encontro, por exemplo, de Sócrates com o grande sofista Protágoras. Protágoras ele tem uma frase que se tornou muito famosa e durante toda a história da filosofia essa frase vai ser discutida. Inclusive eu escrevi um texto que postei lá na minha página do Instagram um dia desses, citando esta frase, que é o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelo que não são. O que ele quer dizer com isso? Essa frase assim, solta, descontextualizada, a gente nem entende. Ele quer dizer nada mais, nada menos que não existe verdade. Não existe verdade, não existe conhecimento universal. Cada pessoa, ou melhor dizendo, cada discurso só espelha, só manifesta a perspectiva de uma pessoa. Então não adianta eu querer discursar em nome de um conhecimento universal, porque meu discurso é sempre um espelho da minha perspectiva. Aí Sócrates vai dizer, opa, como é que pode isso? Então quer dizer que a gente vai jogar a matemática fora? Quer dizer que a gente vai jogar a geometria fora? Porque se a gente começar a defender que 2 mais 2 é igual a 4 porque eu vejo assim e não porque é, as coisas vão começar a ficar complicadas, né? Já imaginou?
2 mais 2 é igual a 4. Olha, segundo a minha concepção, segundo a minha opinião, não é não. Aí começa a ficar difícil, né? Aí vocês já conseguem, pelo menos, ter um painel geral de como era essa discussão entre os sofistas e os ditos filósofos, né? Esse termo filósofo, inclusive, surgiu, há historiadores que defendem que ele surgiu justamente para distinguir aquele que filosofava daquele que fazia sofistaria. Hoje em dia é o cientista contra o coach. Digamos assim, não tem, né? Eu não sou coach, eu sou psicólogo. Né? Aí o outro dizendo que dá para ser treinador estudando, dá para ser coach sendo engenheiro elétrico, né? E o cara entende de mente humana, entende de tudo, mas consegue, de certa maneira, com a capacidade de oratória e de retórica, né? E isso é importante a gente levar em consideração, né? A capacidade que essas pessoas têm de segurar os outros pela voz, pelo discurso, né? Pela capacidade de se pôr, de se colocar e de se comunicar. Né? E eles conseguem, muita gente acaba se interessando, e muitas pessoas, inclusive, confessam, testemunham, né, que conseguiram, estavam com um problema existencial, sei lá, entraram em contato com um coach, conseguiram resolver. Né? E aí vai de cada pessoa, né? A gente também não pode impedir que as pessoas façam o que quiserem com as próprias vidas. Abu Janra, que tinha um programa maravilhoso na TV Cultura, ele dizia assim, ele recitou uma poesia uma vez que dizia assim, a vida é sua, estrague-a como quiser. Então é isso. Né? Aí a gente tem outra figura importante da filosofia antiga e arcaica, que é o nosso querido Platão, né? O mais célebre discípulo de Sócrates, que é considerado um dos maiores pensadores de todos os tempos. Conseguiu ser influente em praticamente todas as áreas do saber. Pessoal, quando eu digo todas as áreas do saber, é todas mesmo. Esse cara conseguiu resolver dilemas da física, da química, da biologia, da matemática, da psicologia. Hoje, a gente só tem psicologia grande parte, né? A gente, independente da abordagem, se for psicanálise, se for teoria cognitivo-comportamental, grande parte da psicologia que a gente tem hoje, a gente deve a Platão, que foi um grande estudioso da, vejam só, outra palavrinha para vocês aprenderem que vem do grego. Ele foi um grande estudioso da psique humana. O que é psique? Psique é o termo que os gregos utilizam para se referir à alma. Né? Então, psique. E daí vem psicologia. Então, a gente já aprendeu quantos? Eu acho que 4 verbetes, né? Vai acabar virando uma aula de grego aqui. A gente aprendeu arquê, não foi? Logos, lógica, biologia, discurso. Qual foi mais? Nem me recordo. E agora psique, né? De onde vem psicologia. Então, Platão foi um dos grandes estudiosos da mente humana também, como funciona, quais são as estruturas, não é? Qual é a parte da nossa mente que é ligada aos nossos impulsos sexuais ou impulsos de sobrevivência, né? Como o alimentar, né? Porque Platão ele dividia a alma assim em três. Ele dizia uma parte da alma é ligada aos instintos mais primitivos que a gente tem. Essa parte da alma a gente compartilha, inclusive, com alguns animais. Ou, melhor dizendo, com todos os outros animais. Né? Que é a parte apetitiva. Que não é só sexual. Tem muita gente que acha que a alma, o termo técnico dessa parte da alma é concupiscível. Tem gente que acha que essa parte da alma é só sexual, é o sexo. Mas não. Para Platão, é os apetites em geral. O comer, o beber, o, o ter impulso de fazer alguma coisa, geralmente os impulsos e os instintos ligados à sobrevivência. E junto com isso também a sexualidade. E a outra parte seria o que ele chama de parte irascível, que ele até faz uma ligação com a parte corpórea, que seria a parte do tórax, ligada à coragem, à força, né, à vontade de fazer alguma coisa, a sede por justiça do guerreiro e tudo mais. E a outra parte da mente seria a parte racional ou deliberativa, né, que a gente às vezes chama de consciência. Né? A mãe, quando quer puxar a orelha do filho, diz assim, fulano, mas você não tem consciência, né? Seria essa parte da deliberação, a parte de saber escolher o que é certo, o que é errado. E
muitas outras áreas. Platão ele foi um grande pensador. Aristóteles é representante de um dos primeiros grandes sistemas da filosofia. Também outra grande figura, perdão, da filosofia antiga e arcaica. Então, o conjunto da obra de Aristóteles contém contribuições também à biologia, física, matemática e também à ética. Aristóteles é incrível porque você pega um livro, você pega, por exemplo, o da alma, ou acerca da alma, ou sobre a alma, que é ele falando justamente da psique, e no sentido também biológico, né, da estruturação da psique enquanto biologia. Né. Ele vai de ponto a ponto, de cada elemento, ele é muito analítico. Né. Então, ele vai falar de uma coisa, e para falar de uma coisa, ele passa em 300 outras coisas. Né? E com isso, ele construiu um corpo, um conjunto de obras, né? Um material que é assim, um tesouro da humanidade. Né? Até hoje, os físicos, por exemplo, você vai num curso de física, um curso de graduação em física, eles vão lá vão estudar a física aristotélica. Né? Se você for para qualquer curso de filosofia, vai ser estudado lá a lógica aristotélica, né, o órgão, né, as categorias da interpretação, muitas obras assim, que são tesouros para a humanidade e, sobretudo, obras que, vejam só, isso é muito importante, né, e a filosofia, em todos os lugares do mundo, ela é perseguida, porque isso é um saber que há muito tempo foi, digamos assim, guardado, né, para pouca gente. Para você ter ideia, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles viviam na nobreza da Grécia. Eles não viviam na ralé. Né? Então, hoje, quando a gente já começa a pensar numa educação para todos, para toda e qualquer pessoa, independente da classe social, da cor, do gênero, seja lá o que for, né? Começa a se ter diversas queixas contra a filosofia, porque o sujeito que está armado com esse conhecimento, ele começa a poder tudo, meu amigo. Ele não é mais a mesma pessoa. Né? E aí, você. Porque, veja, é muito difícil hoje você pegar um indivíduo, acorrentá-lo, olhar para a cara dele assim e dizer: Você é meu escravo. É muito difícil fazer isso. Né? É melhor você olhar para a cara dele e dizer assim: Você é livre, certo? Você só precisa trabalhar 45 horas semanais, certo? É, direito a férias, a gente pode assim conversar, talvez você tenha ou não, mas você é livre. É muito mais fácil dizer isso. E aí, isso são coisas que são discutidas, escolhidas, pensadas, né, dentro de um âmbito que exige conhecimentos de argumentação, conhecimentos filosóficos, que geralmente grande parte das pessoas não tem acesso. Né? Por isso que é muito importante estudar filosofia e defender e lutar pelo direito para se ter acesso ao estudo de filosofia. E aí a gente passa para a filosofia medieval. Né? Hoje, como eu disse a vocês, não é aquela estrutura lá, não é a estrutura do Instagram, não é filosofia do ser, filosofia da natureza, filosofia da fruição. Aqui a gente vai passar pela filosofia enquanto disciplina, certo? Analisar a divisão tradicional, como a gente fez no começo, e a história da filosofia por cima. E amanhã, que é o segundo dia da oficina, né, a gente faz o nosso momento conceitual mesmo. Eu quero que vocês pensem que conceitos, que categorias, né, a gente pode pensar na nossa existência, no nosso tempo, no século XXI, a partir das discussões que a gente está tendo hoje e das discussões que foram feitas lá no Instagram. Eita, vocês estão escutando esses cães ratinhos? Perdão. Que aqui é um condomínio. Bom, Agostinho de Hipona. Antes de entrar em Agostinho e tomar aqui, vamos entender a época. Né? A gente divide, pelo menos na filosofia, né, existem outras divisões, mas na filosofia, a gente divide a Idade Média entre escolástica e patrística. Primeiramente patrística, depois escolástica. Que divisão é essa e que nomes estranhos são esses? Vamos desmistificar esses nomes. Patrística vem de padre. Então, é a corrente filosófica
que foi difundida, criada e desenvolvida pelos primeiros padres da Igreja Católica. A gente tem o nascimento de Cristo, né, antes um pouquinho o helenismo, por ali, Epicuro, os estoicos. Depois, o cristianismo ele começa a se espalhar pela Europa, posteriormente pelo mundo inteiro, certo? No começo do cristianismo, os grandes defensores do cristianismo eram os padres, né? Os primeiros sacerdotes das igrejas. E esses padres, eles usavam a filosofia grega, vejam só, para que é o que eu estava dizendo a vocês no começo, a filosofia ela não é senhora, não, como, ela é muito mais serva do que senhora. Ela serve às ciências, ela serve a qualquer pessoa que queira argumentar ou convencer alguém. O que era que esses padres faziam para defender o cristianismo? Eles se serviam da filosofia grega para fundamentar, com bases seguras, sólidas, o pensamento cristão. Aí a gente diz assim, a gente costuma dizer que Santo Agostinho batizou Platão. Ele pegou toda a teoria de Platão e cristianizou para justificar e fundamentar o cristianismo contra os pagãos, né? Convencer os pagãos, né? Que eram chamados nessa época de insensatos. Sensatos eram que aceitavam a doutrina da Igreja Católica e os insensatos eram aqueles que não aceitavam, os pagãos. Também tem os gentis, né? E tudo mais. Então, Agostinho foi um desses padres. Né? E Agostinho foi um dos grandes estudiosos, tanto de Platão quanto do neoplatonismo. Né? Plotino, figuras que vieram depois de Platão e que, de certa maneira, desenvolveram, continuaram a filosofia de Platão. Por exemplo, um batismo clássico, um uso, né, um usufruto que Agostinho fez das teorias de Platão. Platão tem a famosa teoria das ideias. Para Platão, a realidade, digamos assim, a realidade mesma, não está no mundo. Mas, pelo menos não no mundo sensível, do que ele chama mundo sensível. A realidade não é o que eu vejo, não é o que eu toco. A realidade, o que é real, o que eu posso dizer que está no mundo das ideias, Platão vai dizer. Aí, vejam só o batismo. Mergulhando Platão na pia batismal. Agostinho. Aí Agostinho vai dizer, existem duas cidades. Uma cidade terrena e uma cidade divina. Na cidade terrena é o quê? É o capeta, o satanás, pecado que só molesta, só safadeza, corrupção, uma desgraça. Essa é a cidade terrena. E a cidade divina seria o reino de Deus, né? Consagrado, separado, distinto, né? Que vai ser guardado para todos aqueles, né, que aceitarem e que se guiarem pela doutrina de quem? Do Deus revelado. Quem é o Deus revelado? O Deus revelado a partir da figura de Jesus Cristo. Claro, Agostinho não só foi um batizador da filosofia grega. Nós devemos muito a Agostinho em muitos aspectos, certo? A gente também não pode se prender muito a essa ideia, né, de que a Idade Média só foi coisa ruim, né? Como a Idade das Trevas, algumas pessoas dizem, né? Isso não é verdade, né? Agostinho ele tem uma filosofia sólida e que pode contribuir com o nosso tempo, inclusive. Discussões sobre a filosofia da história, né, sobre o sentido da história. Né? Há um sentido na história? Nós estamos evoluindo ou não estamos evoluindo? O que é o tempo? O que é que a gente chama de futuro? Né? O que significa o passado para nós? Como a gente guarda o passado? Como a gente deve conservar, reparar, organizar as nossas memórias? Tudo isso, principalmente para os historiadores. Né? Santo Agostinho é um prato cheio para quem estuda história, ou para quem se interessa por história. Ele tem diversas discussões acerca da história, e são discussões que não necessariamente estão apegadas a uma teologia ou uma questão religiosa, mas a filosofia pura mesmo. Então é uma figura muito importante. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino representa aqui, é a figura que representa a escolástica. Nós vimos, agora há pouco, que patrística vem de padre. Né? Escolástica, muito fácil, né? Vem de quê? De escola. Né? E por que escola? Os cristãos, eles foram responsáveis por criar a ideia de universidade. Essa ideia que a gente tem de um conhecimento que pode ser partilhado pelo mundo inteiro e por todos os seres humanos, a partir de uma linguagem racional. Esta ideia foi criada pelos cristãos. Né? Então, os cristãos eles criaram as primeiras escolas. Né? Na época, a língua era o latim.
Hoje a gente tem o francês, que é uma língua muito diplomática, o alemão, o inglês, né? Algumas línguas assim que, digamos, passeiam pelas universidades e fazem a universidade ser uma coisa viva. Né? Porque a universidade não é, por exemplo, se a gente tem aqui em Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco. Mas a Universidade Federal de Pernambuco não é de Pernambuco. Ela está localizada em Pernambuco, mas ela é uma universidade aberta para o mundo. Né? Tanto é que em períodos presenciais, é claro, né, a gente sempre recebe figuras do mundo inteiro, de diversos lugares do país, enfim, para que a universidade seja essa coisa viva. Então, Tomás de Aquino, além de também ser considerado santo, assim como foi Agostinho pela Igreja Católica, foi um dos maiores teólogos e filósofos da humanidade. Uma das, uma das principais características de sua obra foi a tentativa de conciliar fé e razão. Ele foi o mais influente representante do período escolástico, da escolástica. Bonitinho ele, né? E aí, já indo para a finalização, a gente tem a filosofia moderna, certo? Recapitulando, 4 períodos: história da filosofia. Filosofia antiga e arcaica, filosofia medieval, nós estamos agora em filosofia moderna, né? A principal questão da filosofia moderna é a relação entre sujeito e objeto. O que é que acontecia? Deixa eu só tomar um golinho de café para molhar a garganta. Daqui a pouco eu dou uma olhada no chat, prometo. Antes dos primeiros movimentos que deram origem, digamos assim, à corrente de pensamento filosófico moderno, né, eles, esses pensadores ali do século XVI, XV para o século XVI, eles começaram a pôr em questão o modo com que era produzido ou feito ou pensado o conhecimento até então. O que é que aconteceu? A humanidade passou cerca de um milênio, mais de 1.400 anos, muito apegada à forma de fazer conhecimento dos gregos. Né? Uma parte ligada à filosofia de Platão, que foi muito influente, e outra parte ligada à filosofia e também à ciência produzida por Aristóteles. De fato, Aristóteles foi muito importante para a gente ter desenvolvido muita coisa durante a Idade Média, por pelo menos 1.000 anos. Só que aí o que começou a acontecer? Os gregos eles começaram a ser uma autoridade muito forte e até mesmo, em certo sentido, inquestionáveis. Você não podia questionar os gregos. Né? Você falar, não, mas isso aqui, os meus cálculos, você sendo um cientista, né? Isso aqui, vou sim, Edson, vou disponibilizar, viu? Você, digamos que você seja um matemático ou um astrofísico lá da Idade Média, e aí, a partir dos seus cálculos, você diz, olha, Aristóteles estava equivocado, com toda a data máxima vênia, né, com todo respeito, data máxima vênia, Aristóteles estava equivocado, porque segundo os meus cálculos, vejam só a discussão, segundo os meus cálculos, eu acho que a Terra gira em torno do Sol. Aí os cristãos faziam, não, mas como assim? Não. Além de Aristóteles, que é o santo da ciência, ter dito que era diferente, porque Aristóteles ele era um geocentrista. Vocês acreditam nisso? Um cara um gênio. Aristóteles era um gênio da matemática, um gênio da física, mas defendia, e até através de cálculos, tá? Defendia que o Sol girava em torno da Terra. Ele era geocentrista. E aí começaram a aparecer diversos cientistas que começaram a dizer, não, tem alguns cálculos aqui, Aristóteles até acertou do cálculo, mas a perspectiva estava errada. Aí, o que era que acontecia? Fogueira, forca. Então, a ciência ela começou a dever uma autoridade muito forçada aos gregos. E aí, o que foi que os modernos começaram a pensar? Olha, a gente tem que repensar o conhecimento que a gente tem. E a gente tem que pôr em questão o conhecimento, e o conhecimento que a gente produz não pode ser algo santificado, consagrado, como se a gente não pudesse discutir sobre isso. Né? A gente precisa ver as bases. Primeiro ponto, quando é que a gente pode estar certo de que conhece alguma coisa? Aí é que está um dos aspectos principais e que a gente deve sempre levar em conta quando a gente pensa em filosofia moderna. A questão do método. O moderno ele vai pensar o seguinte, peraí, a gente está usando um
de 1000 anos atrás. Esse método já foi questionado, já foi criticado, com o devido rigor, ou a gente está só simplesmente repetindo, repetindo, repetindo? Como é que a gente pode fazer para se desenvolver, para evoluir com o conhecimento? E será que isso será possível, né, desenvolver o conhecimento, se a gente não for capaz de colocar o conhecimento em evidência e pensar que métodos nós devemos usar, quais caminhos nós devemos seguir para termos conhecimento? Né? E o primeiro passo para isso será pensar a relação sujeito e objeto. Quem é essa pessoa, ou melhor dizendo, quem é este ser que olha para o ser e diz o que o ser é? A partir de que ele pode dizer o que o ser, a partir de que certeza ele pode dizer que o ser é? Né? Quando eu olho para uma coisa e eu digo tal coisa é, por exemplo, a questão da cor, a gente usa muito esse exemplo. Tem um livro aqui diante de mim, inclusive é um manual muito bom de Giovanni Reale, Filosofia Antiga e Filosofia Moderna. A cor dele é vermelha. Então, eu olho para esse livro e digo assim: este livro é vermelho. Eu não tenho ideia se um daltônico, ao me ouvir dizer que este livro é vermelho, se ele enxerga a mesma coisa que eu enxergo. E se ele não diz assim, tal livro é vermelho, na verdade, ligando a palavra vermelho a uma experiência totalmente diferente da minha. Né? Então, a pergunta que vai ser posta é a seguinte: até que ponto eu posso dizer o que a coisa é fora de mim, se a todo momento, vejam só que probátil, que problema, se a todo momento que eu digo que uma coisa é, eu estou ali envolvido nesta afirmação. Ou seja, a coisa nunca está separada de mim. Então, a partir de que certeza eu posso dizer o que a coisa é? E aí nós vamos ter três maneiras de resolver essa questão. A gente vai ter a maneira racionalista de resolver essa questão. A gente vai ter a maneira empirista de resolver essa questão. E a gente vai ter a maneira criticista de resolver essa questão. Eu separei três figuras que representam, em geral, já que é um mini curso, né? Três figuras que representam, assim, de maneira geral, essas três formas de responder a essa questão do conhecimento e da relação sujeito e objeto. A primeira delas, uma figura muito célebre da filosofia, é John Locke. John Locke é o principal representante do movimento empirista na modernidade. Seguindo o empirismo aristotélico, para o pensador, para Locke, né, não há nada na mente que não tenha antes passado pela experiência. E aí a gente tem um exemplo muito célebre de Locke, que é o exemplo da tábula rasa. Ele vai dizer o seguinte: a mente do homem, ao nascer, não tem absolutamente nenhuma ideia, por mais pura que seja, nada. A mente é como se fosse um quadro em branco. E a nossa experiência vai imprimindo nesse quadro tudo que a gente pode chamar de conteúdo do conhecimento, ou de ideia, ou de representação, ou de consciência, seja lá o que for. Tudo que está na nossa mente é fruto das nossas experiências. Ou seja, para Locke, não existe a coisa em si. A gente, não existe também a ideia de conhecimento universal. Por quê? Porque a minha experiência é uma, a sua experiência, de certa maneira, é, é outra, principalmente se a gente for pensar em questões de valores. Né? Nós crescemos em famílias diferentes, os nossos valores vão ser diferentes, nossas concepções de mundo vão ser diferentes, e por aí vai. Outra figura que nós temos de maneira geral, assim, passando superficialmente, é Descartes. Particularmente, eu gosto muito de Descartes. Descartes é o grande representante do racionalismo na modernidade. Segundo o pensador francês, existem ideias inatas, isto é, que constituem nossa mente desde o nascimento. O que é que Descartes está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, e aí de certa maneira é uma volta ao platonismo, ele está querendo dizer que uma coisa são as ideias ou as impressões que nós temos na mente que decorrem, que se seguem, né, que nascem, que são geradas pelas nossas experiências. Certo? Essas ideias, essas representações que nascem das nossas experiências, elas não podem ser universalizadas, porque a nossa experiência, de certa maneira, nos singulariza. Cada experiência é singular, certo?
Uma pessoa vai sentir dor com uma coisa, outra pode sentir prazer. Uma pessoa pode gostar de determinado alimento, outra pode gostar de outro. Mas ele vai dizer o seguinte, que apesar dessa singularização na experiência, existem em nós certas ideias inatas. O que é que Descartes está querendo salvaguardar aí? Sobretudo, a matemática. Que ideias inatas são essas? Para Descartes, sobretudo, ideias matemáticas. Por exemplo, se a gente pensa num triângulo, você pode ser gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, é, lésbica, gay, bissexual, transexual. Você pode ser a besta fera do rato. Mas, para mim e para você, o triângulo vai ser uma figura tal cuja soma de todos os ângulos é igual a 180 graus. Aí, o que é que Descartes está fazendo, tá dizendo com isso? Tais ideias, né, existem outras, tá? Mas é só um exemplo aqui. As ideias matemáticas ligadas ao que a gente chama de cogito, de eu, a ideia de um ser infinito, que estaria ligada, de certa maneira, a uma teologia, a ideia de Deus, e a ideia de extensão, de figura, que estaria ligada também à matemática, no sentido em que eu falei agora, do triângulo, que é uma figura. Bom, o que ele está querendo dizer aqui, independente disso tudo, existem essas ideias que são indubitáveis, não dá para duvidar da verdade delas, apesar das nossas diferenças e das nossas singularidades, das nossas individualidades. E aí, Kant vem, chega para, digamos assim, fazer uma conciliação. Aquela velha história, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Kant vai dizer assim, olha, os dois, de certa maneira, estavam certos. Eles só precisavam unir essas duas coisas, né, no sentido de visar ou de ter como objetivo, né, a totalidade da, da, da capacidade intelectual do homem. Existem, é, existem conhecimentos, de certa maneira, né, que são produzidos e que precisam da experiência, ou melhor dizendo, para ficar mais bem explicado, porque explicar Kant é sempre um pouquinho complexo, porque a linguagem de Kant é muito técnica. Mas o que é a filosofia de Kant? Kant vai dizer o seguinte, olha, nós até temos certas ideias que são assim indubitáveis. Ele não vai chamar de inata, como chamou Descartes. Ele vai chamar de ideias a priori. Ele vai dizer assim, nós até temos essas ideias. A lógica, por exemplo, é isso. Né? Você pode ser o que for. Os princípios lógicos são os mesmos para você, independente de você ser o que você for. Né? Digamos assim, é o que nos une enquanto seres humanos, racionalmente, é a lógica. Então, indubitavelmente, estão lá esses princípios. Só que, e aí é que Kant vai fazer a conciliação entre empirismo e racionalismo. Ele vai dizer o seguinte, estas ideias, elas só podem ser usadas na experiência. A gente vai usar onde? No céu? Vai virar fantasminha e vai usar por aí? Vai, depois de morrer, quando virar a alma sair do corpo, vai. Não, você vai dizer, tem, a gente até tem. Não é inata, não. Eu prefiro chamar de a priori. Mas essas ideias, elas têm que ser usadas aqui, na experiência. Né? Elas não devem ser usadas para a gente ficar viajando por aí no mundo das ideias. Não, a gente vai usar na experiência. Né? Então, de certa maneira, Kant, ele consegue, e muito sabiamente, né, de uma maneira genial, ele consegue conciliar, né, e ele se propôs essa tarefa dificílima, teve muita coragem filosófica para isso, né, escreveu 3 críticas, né, a Crítica da Razão Pura é um livro enorme, né, e incrível na capacidade de exatidão e de análise filosófica, né, e ele conseguiu cumprir a tarefa, né, de apontar um caminho de conciliação entre o empirismo e o racionalismo. Antes da gente finalizar com a filosofia pós-moderna ou contemporânea, com os nossos amiguinhos aí, Nietzsche, Heidegger e Sartre, deixa eu dar uma olhada só no chat para ver como é que está. Muita gente falando aqui. Cidadãos eram uma minoria da população, é verdade. Ana, que disse que os cidadãos lá na Grécia eram minoria.
uma relação de poder muito potente. Eu acho que ainda era falando da Grécia, né? Edson perguntando se esse material vai ser enviado. Eu envio sim, certo? Obrigado, Edson. Certo, obrigado. Caio, muito obrigado. Ah, tomando um cafezinho. Isso, muito bom. Que maravilha. Bom, minha gente. E aí, até aqui, antes da gente entrar na parte mais cabeluda, porque filosofia contemporânea, para mim, é a parte mais difícil. Sempre, sempre é. Porque para você entender filosofia contemporânea, você tem que entender o mínimo da filosofia que aconteceu antes. Certo? E aí, como é que estamos? Alguma dúvida? Tem alguma coisa a dizer? Qual dessas correntes até aqui, até a modernidade, qual delas é a preferida de vocês? Me digam aí. Quem é grego? Quem é mais grego? Quem é mais medieval? Quem é mais moderno? Qual é a que vocês mais gostam? Maicon está dizendo que gosta da antiga. Eu sou apaixonado por filosofia antiga. Eu também adoro, adoro. Com um pezinho na moderna, moderno por conta de Spinoza. E Spinoza faltou, a gente poderia falar de Spinoza também. A Adriane disse que gosta muito de antiga e de medieval. Wesley Oliveira disse que é do time dos gregos. Também gosto muito dos gregos. Os gregos, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de amor, um pouquinho só, pelo menos, de amorzinho pelos gregos, tem que ter, né? Eu sou da torcida da filosofia antiga. Gabriel Rolim, nosso amigo aristotélico, estuda Aristóteles, a autoridade aqui. Sou dividido entre a antiguidade e a modernidade, disse Alain Monteiro. E Geraldo falou assim: gosto do pensamento de Pedro Abelardo, quando se refere à busca pela sabedoria ou pela verdade, pautado no questionamento, na dúvida e na investigação ao afirmar. A primeira chave da sabedoria é a interrogação assídua e frequente. É duvidando que se chega à investigação, investigando que se chega à verdade. Muito bom, que maravilha. Gostei muito. É isso aí. A dúvida é uma coisa muito importante para a filosofia, para a sabedoria e para o conhecimento em geral. Acho que, aí disse Rafaela, filosofia moderna, Verde disse que gosta da moderna. Edson, acho que conforme aquilo que tivemos contato, mais na graduação. Ah, você é da graduação de filosofia, Edson? Que maravilha. Tem um pessoal aqui, inclusive, que é do PIBIC, ou eu não me lembro se é PIBIC ou PIBID, que é a Bolsa de Incentivo à Docência ou à Iniciação Científica, se eu não me engano, da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos, é um prazer imenso eu recebê-los aqui. Aí a Alison disse assim, Schiller, poesia ingênua e sentimental contemporânea. Parece que Schiller, se eu não estou enganado, porque às vezes eu me engano quanto a esses nomes alemães, parece que Schiller é um filósofo muito querido por Hegel, se eu não estou enganado. Estou adorando a formação, adorei a frase. Agostinho colocou Platão na pia batismal. Agostinho colocou Platão na pia batismal, foi. E eu não sei se foi se Platão gostou muito disso, não. Mas ele deu um mergulhinho, tapou o nariz dele assim e jogou na pia batismal. Antiga e pós-moderna, disse Jéssica. A Edson disse que ficou apaixonado com a antiga, conhecendo, dando aulas. Sou mais da medieval, principalmente Tomás de Aquino. As Cinco Vias são incríveis. É um livro incrível. E olha que nas Cinco Vias não tem só discussões que são teológicas ali, porque tem discussões que a gente pode, né, encontrar, se tiver um olhar crítico assíduo, a gente pode encontrar contribuições para a filosofia da história, contribuições para a epistemologia, para a ciência do conhecimento. Hum, muita gente do tomismo, o pessoal do PIBID aí da Universidade de Brasília, que maravilha! A TCC em Schopenhauer, pela IESMA, Faculdade Católica, Maranhão. Maravilha, Alisson. Graduando em Filosofia da PUC. Um abraço para o pessoal da PUC do Rio. Schiller e Goethe eram muito amigos. Sim. Moderna,
E Regis está dizendo que vem da Universidade Federal de Santa Maria, né? O FSM, não é isso? Se eu não estou enganado. Bom, maravilha saber das preferências de vocês, e que vocês realmente estão antenados na discussão. Só para eu ter certeza se devo continuar, tem alguém que não entendeu alguma coisa? Disse assim, puxa, professor, o senhor falou isso aí, eu não, não captei bem. Por favor, fale, viu? Que essa é a hora, isso aqui é uma oficina mesmo para a gente discutir. Ah, o senhor falou isso, eu não entendi muito bem qual foi como se segue essa ideia. Tem alguém que tem alguma dúvida dessa natureza para eu continuar? Bom, ao longo também da fala, essa última fala agora, eu já estou encerrando, só para falar sobre filosofia contemporânea, vocês podem, por favor, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui. Ó, Caio disse assim, aí, Richard, não, deixa eu melhorar a entonação para ficar mais real. Aí, Richard, um desafio argumentológico. Uma amiga minha comprou um celular em dezembro e a tela trincou ontem. Como a filosofia poderia ajudar ela com as suas angústias? Rapaz, não sei se eu entendi a pergunta. Bom, ela comprou um celular em dezembro e a tela trincou ontem. Eu não sei não como é que eu posso ajudar essa criatura com essa angústia. Ela precisa. Eu não sei se a filosofia. Veja só. Pronto, perfeito. Juliana ajudou. A filosofia mandaria investir numa capinha melhor. Diga a ela que os bens são passageiros. Vou dizer assim, vamos ser. Já que falar em cinismo, aí vamos ser cínicos. Diga a ela assim: os bens são passageiros. Vão-se os anéis, ficam os dedos. A vida passa, tudo passa, e daqui a pouco ela vai conseguir trocar a tela do celular ou comprar um celular novo. Mas diga a ela que ela não se apega a essas coisas que passam, ela que ela se apega a coisas mais etéreas, que persistem no tempo. Esse celular quebrou agora, mas poderia quebrar depois. Vamos lá, então, para a filosofia pós-moderna ou contemporânea. Essas três figurinhas, de novo, são figuras que eu escolhi porque eu achei que seriam mais adequadas aqui ao nosso, é, essa nossa circunstância, certo? Nietzsche, Heidegger e Sartre. Poderiam ser outros? Poderiam. Poderia estar aqui Simone de Beauvoir, poderia estar aqui Hannah Arendt. Né? É um fenômeno também da filosofia contemporânea, a gente vê mais presenças femininas, porque as mulheres elas começam a poder, né, entrar poder ter mais acesso à educação, não tinham, né, eram presas ao lar, eram impedidas de estudar, não por capacidade, mas por pura, enfim, pura questão de ética, né, também toda a questão que envolve machismo, e tudo mais, mas as mulheres começaram a frequentar as academias, fazer cursos de graduação, de pós-graduação e também serem docentes. Então, nós temos diversas figuras femininas na contemporaneidade, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir. Quem souber de mais figuras interessantes, por favor, deixem aí. Mas essas três figuras eu acho que elas são bem características e, sobretudo, né, representam muito bem o espírito da virada do século XIX para o século XX. Eu sempre gosto de dizer que a modernidade, né, que é um movimento anterior a esse, a modernidade, ela é muito bem demarcada no começo. Nós sabemos muito bem dizer onde começou a modernidade, mas é muito difícil para dizer, muito difícil de dizer, perdão, é muito difícil de dizer ou de afirmar onde terá acabado ou se acabou a modernidade. Porque muitos pensadores ainda carregam consigo a ideia de que nós ainda somos muito modernos e que nós ainda não superamos a modernidade. E muitos outros dizem, não, nós já pensamos de outra maneira, nós já não pensamos como os modernos. Bom,
como é que a gente pode demarcar essa passagem da modernidade para a pós-modernidade? Quem está mandando mensagem aí, daqui a pouquinho eu vou lá no chat, na hora de encerrar, e leio as últimas perguntas, porque eu não estou vendo aqui, certo? Eu estou vendo só o slide que eu estou mostrando a vocês. Peço perdão. Mas são coisas do virtual, né? Que, infelizmente. Bom, a gente tem uma figura que é considerada a última figura da modernidade, ou, por alguns, o último metafísico, o último filósofo ligado a ideias metafísicas, que é o Hegel. E depois de Hegel, uma figura que vai ser muito influente, né, até mesmo pela sua maneira exótica, né, de produzir filosofia, será o nosso querido bigode de vassoura, Friedrich Nietzsche, que vai colocar em questão não só a filosofia moderna, mas toda a filosofia em sua tradição. E vai se apegar ao espírito daqueles pensadores helenísticos, do helenismo, os estoicos, sobretudo os estoicos. E aí, o grande tema de Nietzsche, né, é pensar a sua época, digamos assim. E qual era a época de Nietzsche? Começava-se a organizar o mundo para o desenvolvimento das novas tecnologias. Nessa época, veja, a gente está falando o quê? Isso era 1800, século XIX, época das primeiras revoluções industriais, né? A primeira e a segunda. Então, quando eu falo aqui em desenvolvimento tecnológico, eu estou falando aqui das primeiras grandes máquinas, né? Dos primeiros desenvolvimentos de automóveis, por exemplo, né? Das primeiras estruturas industriais, né? A criação em série de produtos, né? Essas tecnologias, que são fruto, de certa maneira, do que a gente chama de iluminismo, que é aquela ideia, né, do rigor metodológico, do homem estruturando sua inteligência para conseguir dominar a natureza e produzir bens para si mesmo. E Nietzsche ele foi um grande observador desse movimento. E, e eu gosto sempre de, quando falar em Nietzsche, tocar nesse assunto, porque é o mais delicado, é o mais interessante, é o mais polêmico e é o mais característico de sua figura, que é a questão da morte de Deus. Se tiver alguém aí que acredita em Deus, que tem uma fé religiosa, que, enfim, é religioso, por favor, não saia da oficina. Por favor, não me condene ao inferno, certo? Mas preste só atenção ao que Nietzsche quis dizer com a ideia de morte de Deus. Essa ideia de morte de Deus, na verdade, foi registrada num pequeno livro que Nietzsche escreveu, chamado Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é um personagem da história, é uma espécie de profeta, mas esse Zaratustra de Nietzsche não tem muito a ver com essa figura, é mais uma criação de personagem lá do pequeno, é, é, pequeno ensaio literário, né? Assim falou Zaratustra. Nietzsche, no personagem Zaratustra, né, é o personagem que diz, esse personagem Zaratustra, ele chega num espaço público e começa a gritar e falar alto, dizendo que Deus está morto e que quem matou Deus, né, foi a humanidade, digamos assim, em linhas gerais. Deus está morto e quem o matou fomos todos nós. O que é que isso quer dizer? Né? Nietzsche ele gostava muito de fazer filosofia, de pensar filosofia a partir da arte, sobretudo da literatura. Essa ideia de morte de Deus é a seguinte: uh, a gente começou a desenvolver muita tecnologia e a gente começou a dominar a natureza. O homem ele se colocou, digamos assim, entre aspas, no lugar desse ser todo-poderoso. É o centro tanto das discussões, tanto do desenvolvimento, tanto da filosofia, né? A gente não pensa mais em Deus, não, o homem. O que é o homem? Como o homem pode conhecer? Como o homem pode dominar a natureza? E outro aspecto que pode ser importante para a gente levar em consideração para compreender essa ideia de morte de Deus
é quando a palavra Deus, quanto representação simbólica de um ser superior, certo? Já não condiz com este ser superior. Eu creio que vocês, eu não vou falar. Desculpem, aqui o fone, ele descarregou. Mas vocês estão conseguindo me ouvir pelo celular mesmo? Vai ficar um pouco com eco, mas dá pra gente finalizar. Vê bem. Essa ideia de morte de Deus. Deixa eu ver, pegar o fio agora para continuar. Meu Deus, onde é que eu estava? Na questão da morte de Deus. Acabei perdendo o fio do raciocínio. Deixa eu ver se eu lembro. Bom, lembrei. Então a gente tem a representação simbólica, essa palavra Deus, né? Eu não vou falar nomes aqui, não vou falar partidos políticos, não vou falar de religião ou de tribos da sociedade. Me interpretem como vocês quiserem. Mas tem muita gente por aí que fala, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, e Deus não sei o quê. Mas as ações dessas pessoas não condizem com a ideia de um ser superior, evoluído, e que ajude a humanidade, que acolha a humanidade em toda a sua plenitude. Pelo contrário, tem muita gente se utilizando dessa representação simbólica, dessa palavra, entende? Para, inclusive, né, agir de forma totalmente contrária ao que a ideia de Deus poderia nos propor enquanto ação. Né? O que é que essas pessoas fazem? Quando emitem ou quando propõem a ideia de Deus, elas estão ali matando Deus. Então a ideia de morte de Deus é essa, é quando a palavra Deus, dita de qualquer forma, ou sem pensar, ou quando qualquer representação de Deus deixa de fazer sentido. E também, outra maneira de se interpretar isso é a diminuição em proporção geométrica, né, uma diminuição muito grande, de pessoas que vivem a vida em função da ideia de um ser superior de religião. Né? A Nietzsche está ali no começo da virada de século, digamos assim, do século XIX para o século XX, e é justamente nesse período que começa um fenômeno que os sociólogos chamam de secularização. Quando as pessoas, apesar de terem uma relação cultural com a igreja e com a religião, elas já não têm mais uma relação de vínculo tão forte. Elas já não, digamos assim, enclausuram, elas já não prendem sua vida na noção de um ser superior ou na noção de uma punição eterna no fim da vida e tudo mais, certo? Por mais que isso não tenha nada a ver com o lado filosófico do cristianismo, que há, certo? Inclusive, uma parte do pensamento humano que pode ser explorada como qualquer outra. Certo? Então, a gente está nesse período de tempo. Né? O homem começa a se questionar de muitas coisas, né? Acontecem muitas guerras. E essa tecnologia que, vejam só, por isso que eu coloquei descrença na razão, o homem descontente. O iluminismo, que foi um pouco anterior a isso, era uma época em que se tinha muita esperança no homem. E essa esperança, de certo, né, era uma esperança que era produzida a partir do paradigma cristão. O ser humano ele pode evoluir. E o que é que vai ajudar o homem a evoluir, dirá o moderno? A razão. O homem, desenvolvendo sua razão, ele consegue evoluir, ele consegue se desenvolver. Mas a gente sai dessa época de muita crença e de muita iluminação, né, de muita esperança na humanidade, e a gente cai, infelizmente, numa época de muita descrença. Por quê? A razão, ela começa a ser utilizada não para ajudar o homem a se desenvolver, não para ajudar o homem a evoluir, não para ajudar a vida do homem a ser conservada em sua plenitude e em todos os seus aspectos, mas, pelo contrário, a razão começa a ser utilizada para que o homem passe a não só explorar a natureza, mas a explorar também o próprio homem. E aí começa a se generalizar um sentimento, um mal-estar nos indivíduos e nas pessoas em geral. As pessoas começam a se sentir cada vez mais cansadas, desesperançosas.
E aí vêm as primeiras guerras mundiais. A primeira, e eu espero que sejam as últimas, né? Porque eu não sei se o ser humano aguenta uma terceira guerra mundial. Que, de certa maneira, é o momento pelo qual a gente está passando. A gente está passando praticamente, no sentido de perda e de sofrimento, nós estamos passando por uma coisa equivalente a uma terceira guerra mundial agora. Né? Mas a primeira e a segunda guerra mundial ajudaram o ser humano a aumentar ainda mais a sua descrença na humanidade. Né? O homem ele já não está mais nem aí para valores morais, no sentido de ajudar, eu vou agir moralmente porque assim eu vou estar ajudando a humanidade. Não. Né? Ele tem horror ao ser humano, totalmente desesperançoso. Eu estou falando aqui do homem pós-moderno. Né? Ele começa a ser totalmente descrente, ele não quer mais agir moralmente em nome da humanidade. Né? Como o iluminista agia. Né? Kant, por exemplo, lá o moderno, tinha a ética do dever. O que era que significava a ética do dever? Eu vou agir moralmente porque isso é bom para a humanidade. O jovem pós-moderno, ele está nem aí para a humanidade. Para que eu não quero participar disso, dirá ele. Eu vou participar desse destroço, dessa grande vastidão de males e de guerras e de conflitos estúpidos. Não, eu quero que se exploda e eu vou viver a minha vida. E aí começam a surgir os fenômenos. Né? Porque os fenômenos eles sempre são causados por alguma coisa maior. Eles sempre são sintomas de algo maior. Né? E quais são esses sintomas que aparecem? Aparece o rock and roll, né? Aquela figura do jovem totalmente jogado na vida e desleixado com tudo e com todos e com os paradigmas éticos e de valores e tudo mais. Os festivais, Woodstock, e tudo mais, uma juventude totalmente desprendida de qualquer valor, de qualquer ideia de humanidade e tudo mais. Né? O que é que significa? A modernidade, que de certa maneira fez com que a gente tivesse, ou criasse, ou fosse produzido no nosso coração, o sentimento de esperança, na verdade deixou um vazio no homem. E esse vazio o homem passou a preencher com o que ele achasse de mais próximo para preencher. Né? Eu não luto agora para salvar a humanidade, eu luto agora para o meu próprio bem-estar. Né? Então o homem ele começa a ser cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta, né? Cada vez mais autocentrado, e a gente está vivendo isso. Né? É incrível a queda de um tempo e um lugar de totalmente um tempo e um lugar em que fomos totalmente esperançosos, né, e sonhadores com nós mesmos, e a gente cai num tempo em que nós estamos totalmente descrentes, né, e de certa maneira desesperados com o futuro que a gente pode ter, ou o que talvez seja pior, totalmente indiferente. Né? Porque pior do que tudo isso, pior do que a descrença, do que a desesperança, do que o mal-estar, é a indiferença. Né? Há também essa maneira de reagir a isso, totalmente indiferente. Vamos lá. Então, Nietzsche é uma figura, né, que representa esse começo de movimento, digamos assim. E aí o Heidegger, né, que vai revolucionar o modo de se pensar filosofia, né, a partir da publicação de Ser e Tempo, que é uma das maiores obras, eu acho, dos últimos 100 anos da filosofia. É um grande filósofo. E Heidegger, ele tem... Só um minuto. Heidegger, o que é que Heidegger vai fazer? Da mesma maneira que os modernos pensaram a relação sujeito e objeto, né, Heidegger vai propor a diferença entre ser e ente. É uma filosofia muito complexa, porque Heidegger, como todo alemão, né, gosta de introduzir, digamos assim, conceitos exóticos à tradição da filosofia, e com isso acabam contribuindo. Mas a grande ideia de Heidegger é que nós não podemos prender o ser dentro de uma determinação, como a gente prende, por exemplo, a determinação de um triângulo. Esse tipo de representações Heidegger chamou de relações simplesmente dadas. Um triângulo, a gente pode defini-lo a partir de relações simplesmente dadas. Uma coisa que é dada. Este é o âmbito dos entes.
certo? A gente diz que o ente é. Né? A gente diz o triângulo é tal figura. Que figura? Como eu disse anteriormente. Uma figura de 3 lados. Né? Não existe triângulo que tenha 4 lados, vira quadrado. Para ser triângulo tem que ter 3. Né? Tem que ter, a soma dos ângulos tem que ser igual a 180. Tem que ser assim, senão não é. Então isso é uma relação simplesmente dada. Ele vai dizer, o ser, que a gente pode dizer aqui, seria o lugar onde esse conceito, ou esta significação, né? onde esta significação tem luz, somos nós mesmos, nós somos a casa do ser, né? O ser, ele não pode estar preso a essas determinações. Ele é possibilidade. Né? E isso vai estar totalmente adequado ao espírito da época, digamos assim. Tanto é que Sartre, e entre outros filósofos do século XX, vão se apoiar, até mesmo aqui ou ali a contragosto do próprio Heidegger. Né? Há uma intriga, é engraçado isso, porque ambos bebem da mesma fonte, são todos filhos de uma mesma corrente, entre aspas, filosófica, que é a fenomenologia, mas Heidegger vai chegar a dizer que Sartre emporcalhou sua filosofia. Né? Mas todos os filósofos, depois de Heidegger, foram obrigados, mesmo que discordando, a pensar Heidegger. Né? Isso acontece muito na filosofia. Quando a gente discorda de alguma coisa na filosofia, a gente não abandona, a gente não deixa de lado, a gente estuda. É um movimento até contrário à ciência, né? Porque, por exemplo, psicologia, né? Se a pessoa que estuda psicanálise, ela não vai se interessar muito por teoria cognitivo-comportamental, né? O behaviorista também vai ter suas distinções, são clãs, não é? São tribos, digamos assim. Na filosofia, a disposição deve ser diferente. Né? É antifilosófico, inclusive, você não gostar de determinado filósofo e deixar ele de lado. Pelo contrário. Se você não gosta, aí é que você tem que estudar mesmo, até mesmo, para ter conteúdo e domínio suficiente para criticá-lo. Bom, e aí, para finalizar, né, nosso próximo passo amanhã, que é o segundo dia da oficina e último, né, será relacionar todas essas divisões, a divisão tradicional, a divisão da história da filosofia, os conceitos que eu apresentei aqui, o mini curso que está lá integralmente no Instagram, né, e a gente conseguir, esse é o nosso desafio, será o nosso desafio amanhã, conseguir pensar na nossa existência essa divisão do mini curso, né, que quem está aqui desde o começo da oficina, né, vai se lembrar. Qual é o objetivo do minicurso? É explorar, na maior parte, ou em todas, se a gente for capaz, porque a circunstância não cabe, mas é explorar todas as relações humanas em que a filosofia pode estar presente. Então, amanhã a gente vai pensar sobre filosofia do ser, filosofia da natureza e filosofia da fruição. Na filosofia do ser, falar um pouco sobre Heráclito e Parmênides, e com isso pensar o sentido e a ordem da história, do ser e da história. A filosofia da natureza, lá com os físicos, a ordem da natureza, como a gente já pensou, já falou aqui, naquela divisão tradicional da filosofia enquanto disciplina. Né? E na filosofia da fruição, o que nós devemos fazer com a nossa vida? O que deve significar liberdade na nossa existência? E, diante de tantas obrigações e responsabilidades, há espaço para o gozo, para a alegria, para o dispêndio? Será que a gente pode pensar sobre isso? E, minha gente, por último, alguns manuais que vocês podem, certo, adquirir pela internet. Alguns desses, inclusive, tem PDF, se não me engano, da Xiaomi, vocês encontram por aí, clandestinamente. Certo? Espero que ninguém assista esse vídeo e vejam. Não vão me cobrar direitos autorais, vão dizer que eu estou colaborando com a corrupção, mas isso aqui é uma corrupção do bem, certo? Rouba livro, eu acho que pode, né? Então, tem o manual de Giovanni Reale. Né? Esse manual, inclusive, eu tenho, tem esse da Idade Média e da Antiguidade, e tem esse aqui também, que é da Idade Moderna, certo? Então é bem completo, é o tamanho do livro, e uma explicação muito simples, certo? É um livro que dá para ler
sem ter que passar necessariamente por uma graduação de filosofia para entender. E essa história da filosofia ocidental de Bertrand Russell, que é um grande filósofo da lógica analítica, da epistemologia, né? E Chauí, que é a nossa filosofia brasileira, né? Uma pessoa que estuda filosofia há muitos anos e que tem produzido muitos trabalhos, né? E que vem nos ajudando, inclusive, com os cursos de graduação e também pós-graduação no Brasil. Uma figura muito importante que merece nosso respeito. Enfim, minha gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um momento legal, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui e ver se tem alguma questão. Eu queria saber de vocês, tem alguma questão? Tem alguém que não preencheu o formulário de confirmação de presença? Eu deixei aqui no começo, no início da oficina, um formuláriozinho. Então, se alguém não tiver, por favor, procure no chat para ficar tudo certinho a confirmação e a gente enviar o certificado de vocês, certo? Agora participem amanhã também para receber o certificado, tá bom? Inclusive, eu vou colocar aqui, já que está acabando, de novo o link para o certificado, certo? As características do iluminismo são a secularização, crença no progresso da humanidade e o individualismo moderno, fatores que já brotam no período mercantilista. É verdade, Leonardo. Essa associação ou controvérsia que o Nietzsche faz sobre a questão de Deus é uma crítica muito interessante, real e atual nos dias de hoje. Concordo, Edson. Tem um meme engraçado disso também, Marlene disse. Esse eu não vi, Marlene. Queria ver, parece ser... Gostei. Nietzsche está morto. Assinado Deus. Eita, danado. Deus matou Nietzsche, né? Tá vendo? Vai brincar com Deus? Olha aí o que acontece. Adriane deu uma dica pra gente, ó, no perfil Atlética Dialética no Insta. Atlética Dialética tem uma sequenciazinha de posts da semana das mulheres e Ângela Davis, né? Você deve estar falando. Aí José falou aqui das transformações da Revolução Industrial. Edson disse, esse bigode de vassoura é demais, desestrutura nossas embalagens padronizadas. Aí José Gabriel disse, cadê Habermas, Adorno, Agamben? Todos grandes figuras da contemporaneidade, né? Mas ali a ideia era realmente pegar figuras centrais para ter uma representação geral, né? Não dá, infelizmente, para a gente trazer todos, até porque é um mini curso. Geraldo diz, parabéns, professor Richard, pela sua ótima exposição pedagógica, aliada a um ótimo conteúdo introdutório, uma boa metodologia, um bom material didático. Muito grato. Eu que agradeço, Geraldo, querido. Geraldo. E Geraldo eu conheço, é um grande amigo, um cara que conhece tudo, latim, estuda filosofia, muito especial. Obrigado por participar, obrigado você, viu, por estar aqui. Rafaela, muito obrigado, Rafaela, muito obrigado, Danilo Contaife. Você, o link tá aí, viu? O link do Instagram, certo, deixa eu passar aqui o link do Instagram. É só colocar Richard Sintra underline. Só que é com I, o Richard. Mas eu vou colocar aqui o link. Só um minutinho. Bom, engraçado, porque eu não sei... Eu acho que é o pessoal da Unpof, né? Tem o pessoal do PIBIC, ou do PIBID, lá da UNB, né, que deve ter encontrado pela Unpof, e tem esse pessoal que eu não sei de onde vem, que talvez tenha encontrado o minicurso também pelo site da Unpof, não foi? Bom, obrigado, professor, sou conterrâneo seu, sou de Pernambuco. Eita, cavarretado, maravilha. Pronto, a Rafaela está dizendo que achou pelo site da Unpof, maravilha. Agradeço também. Sim, só para encerrar, dizendo tchau a vocês, muito obrigado pela participação de todos. Vocês foram maravilhosos, eu gostei muito do comentário, vocês têm um bom humor muito bom, agradável, porque dá para fazer filosofia de maneira bem humorada, né, com leveza, e vocês, puxa vida, fizeram dar certo. Isso daqui eu estava muito receoso que não desse certo, né, porque coisa virtual é tão diferente. Eu achei incrível.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a Ampof pela divulgação do curso e agradecer também à Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, que fez com que isso aqui fosse possível, a preparação de material, gastar tempo com isso, trabalhar, porque isso aqui é mais de um mês pensando, articulando, escrevendo as ideias para ficar o mais pedagógico possível, mas não banalizar aquilo que não deve ser banalizado, né? Ser fiel àquilo que a gente estuda. Muito obrigado. Não será o mesmo link, eu também envio novamente pelo e-mail, tá? Então fiquem ligados no e-mail de vocês, que amanhã vai ser pelo e-mail novamente, tá bom? Porque eu vou encerrar aqui, e aí 20 minutos depois, porque isso impede do link ser compartilhado com outras pessoas e acontecerem imprevistos que às vezes não são legais nesses ambientes virtuais. Minha gente, um cheiro bem grande, um abraço, um beijo, adorei conhecer vocês, certo? Sigam lá no Instagram, grande abraço e até amanhã.